Olá! Nesta última aula antes dos seminários, nós vamos falar sobre o novo ensino médio e a BNCC, né? Tem um errinho aqui, tá? É a Base Nacional do Currículo Comum, tá? Então, vamos lá. Qual foi o contexto, né, em que essa base e o novo médio surgiram? Então, vamos lembrar rapidamente. Aliás, vale a pena comentar, né? Esse é um assunto mas tão recente, que ele ainda gera muita controvérsia, ainda há muito debate em torno dele. Vale a pena, né, se vocês tiverem tempo, eu não sei como é que tá o tempo de vocês, pesquisar no YouTube, novo médio, debate e tal, porque tem muita informação e muito debate em torno. Aqui eu vou fazer uma apresentação bem breve, porque a ideia não é de fato expandir demais a discussão, ainda mais porque depois o próprio professor Heck vai vir falar com a gente, tá bom? Mas é só para a gente contextualizar. Então vamos lá. Luiz Inácio Lula da Silva, ele assume a presidência em 2003. É, Aqui vai um comentário, né? Ele consegue chegar à presidência sem ter uma graduação, mas depois ele acaba sendo reconhecido por várias instituições, tanto é que ele ganha o título de doutor honoris causa, tá? Então percebe-se que de fato ele é uma pessoa brilhante, vamos dizer assim, né? De certa forma, tá? Bom, ele fica na presidência até 2010 e ele consegue colocar a Dilma como sua sucessora, né? A Dilma se torna então a primeira mulher a assumir a presidência em nosso país. Em 2016, ela sofre um impeachment. Alguns vão falar que foi golpe, outros vão falar que estava tudo certo, enfim. É um tema bastante controverso, não é o foco desta aula. O seu vice, Michel Temer, acaba assumindo a presidência, logo após a ex-presidenta Dilma ser afastada de seu cargo em maio de 2016, tá? Por conta do processo de impeachment. Ele mal assumiu a presidência e ele já coloca uma medida provisória que vai alterar profundamente a educação em nosso país, principalmente o ensino médio, tá? E aqui vem o primeiro problema, né? Medida provisória, em teoria, é uma coisa que você faz para resolver alguma coisa emergencial, né? A educação, uma alteração do tamanho que ele estava propondo para a educação, na minha opinião pelo menos, merecia mais debate, sabe? Não uma medida provisória, mas deveria ter sido mais debatido, deveria ter sido feita com mais cautela, ok? Ele foi lá e baixou de maneira autoritária, de certa forma, uma medida provisória, mudando tudo, tá? Isso em 2016, ok? Em abril, essa medida provisória é sancionada pela Câmara, né, pelo Congresso Nacional, e, ela vira uma lei que vai alterar mesmo a LDB de maneira definitiva, ok? Com poucas alterações, tá? Em relação à medida provisória. O que ela vai trazer, né? Ela traz um novo modelo aonde ele vai propor que essa base nacional se torne obrigatória para todo o nosso país e faça parte do ensino médio de maneira bastante presente, tá? E se vocês forem pesquisar no YouTube, como eu sugeri para vocês, eles vão ver que tem muita gente que foi contra, por diversas razões, tá? A essa reforma do ensino médio, tanto por ter sido como medida provisória, quanto por algumas coisas que ela vem trazer. Vale a pena pesquisar no YouTube, porque como eu falei, aqui eu só pretendo dar uma contextualização geral, para depois de poder ouvir o REC conversando com a gente na aula do dia 8 de março, ok? Bom, avançando, eu destaquei alguns artigos aqui. Se vocês tiverem tempo também, eu sugiro que vocês leiam a lei. Ela não é tão grande assim, tá? Bom, o ensino médio antes dessa lei, ela tinha obrigatoriamente 800 horas anuais, o que daria 2.400 horas por ano no ensino médio completo, tá? E ela previu que até março de 2017 o ensino médio teria que ter no mínimo 1.000 horas
por ano. Então ele passaria a ter no mínimo 3.000 horas. Outra coisa que essa lei vem trazer também é que ela prevê, né, o aumento de maneira gradativa, né, não de uma vez, dessa carga horária para 1.400 horas anuais. É basicamente o ensino médio em tempo integral, só que para esse segundo aumento, a lei não estabelece um prazo, é importante falar. O ensino médio integral, ele traz alguns problemas, né? Então imagina uma pessoa, sei lá, com 16 anos, pobre, que precisa trabalhar para ajudar no sustento da sua casa. Como é que ele vai fazer um ensino médio em período integral? Não tem como, gente, tá? Então, enfim, é uma coisa complicada, tá? No artigo 3º dessa mesma lei, é previsto que a BNCC não pode ultrapassar 1.800 horas dentro do ensino médio, dessa carga horária de 10.000 horas, tá? E tem que haver um tempo destinado à BNCC no ensino médio, porque a ideia é que existe uma boa parcela do curso seja padronizada em todo o território nacional, tá? Além da BNCC, também vai ser oferecido para os alunos a oportunidade de escolher alguns itinerários formativos, tá? Esses itinerários formativos, segundo o artigo 4º, são divididos em linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e formação técnica e profissional. Então a ideia é que o aluno possa aprofundar naquelas áreas em que ele se sente mais à vontade, entende? E aqui vem uma outra crítica também bastante presente em debates, na visão de alguns especialistas, que é essa questão da escolha, né? Então, é muito comum, às vezes, o jovem de hoje acabar o ensino médio sem saber o que vai fazer na faculdade, né? E olha que ele já está com 17, 18 anos. Agora, imagina um jovem de 14, 15 anos já ter que decidir que percurso formativo ele vai ter no seu ensino médio, né? E é óbvio que isso vai interferir na vida inteira dele, porque um aluno, por exemplo, que tenha poucas ciências exatas, provavelmente vai ter muita dificuldade numa faculdade de engenharia. Entende? Que ele não vai ter a base necessária, né? Então são coisas para se pensar, tá? Vou avançar um pouquinho aqui. Outro ponto também que causou polêmica, que está lá no artigo 6º da lei, é a questão dos professores com notório saber, tá? Lá deixar claro que é para lecionar mais nas áreas técnicas, né? Mas é uma coisa complicada porque a educação, na visão de muitos educadores, pressupõe uma formação específica de professores, entende? E não uma pessoa que, sei lá, a pessoa fez uma formação para virar engenheiro e de repente está na sala de aula dando aula, sem ter a menor ideia do que é o ensino, entende? Tinha discutido nunca o ensino. Então essa é uma outra parte também que causou bastante polêmica, tá? E bem rapidamente, como eu falei, né, a aula já está quase com 10 minutos, eu não queria me alongar muito, para o vídeo não ficar muito longo. A BNCC, ela vai ser construída, né, e vai ser homologada e aprovada na parte do ensino médio no finalzinho de 2018. O Ricardo Reck, o nosso professor Ricardo Reck, vai vir falar com a gente mais sobre ela, mas ela basicamente no ensino médio, ela apresenta as áreas que você trabalhar, né, vão definir algumas coisas em relação a essas áreas, e coloca como disciplinas obrigatórias do ensino médio apenas duas, português e matemática, tá? Lógico que a física, a química, a biologia, etc. aparecem lá nas áreas, mas não são como disciplinas obrigatórias, ok? Mas vou deixar o Rec falar mais sobre isso. Aqui é mais uma parte introdutória, tá? E a ideia dessa semana é a seguinte: o que é que vocês vão fazer? No estágio que vocês estão fazendo, vocês vão falar com o seu professor, tentar conversar com o seu professor e falar sobre duas coisas. Primeiro, perguntar se o novo médio, o BNCC, já estão interferindo de alguma forma na prática docente dele, né? Se está interferindo, se não está. E se não estiver interferindo, perguntar o porquê. E a segunda questão, né, é falar com esse professor ou professora e perguntar, investigar, né, como é que a escola onde ele trabalha está pensando a aplicação desse novo médio, né? Vale a pena comentar que a rede estadual, segundo
alguns documentos que já estão na rede, diz que já começou a implementar o novo médio esse ano, 2021, tá? Então, será legal se vocês perguntarem na escola se estão fazendo estágio. Se for no estado, é melhor ainda, porque eles estão falando que já estão aplicando, né? Como é que eles estão pensando na implementação desse novo médio na escola, tá? E por fim, né? Se você tiver vontade de falar com você sobre isso, qual é a visão do docente com quem você está conversando sobre esse novo médio, tá? Então, basicamente, são 3 perguntinhas que vocês vão estar respondendo e vão me mandar, tá bom? Pode mandar em forma escrita, ou se o professor tiver à vontade, você pode mandar o link de um áudio, você põe um áudio no seu Google Drive, enfim, como vocês falarem melhor, tá bom? Pessoal, boa semana, e não esqueça que no dia 8 de março, o professor Ricardo Reck estará conosco para falar sobre o novo médio da BNCC. Até mais, gente!